Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 26 de julho. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atribuiu hoje a harmonia entre os poderes, o que considera resultados positivos na economia do país. Nesta quarta-feira, a agência de classificação de risco Fitch elevou a nota de crédito do Brasil de BB- para BB, com perspectiva estável. Em declaração à imprensa no Ministério da Fazenda, Haddad afirmou não tem sentido o Brasil receber grau de investimento pelas agências de classificação de risco. O grau de investimento é um selo de qualidade que assegura aos investidores um menor risco de calotes. Os pedidos de recuperação judicial aumentaram para o maior nível em 3 anos. Os juros altos estão entre os principais motivos para esse resultado. Pouco mais de uma semana após o lançamento do programa Desenrola Brasil, foi registrado um aumento de 61% na renegociação de dívidas. Segundo uma plataforma de análise de crédito, o volume total de descontos chegou a cerca de R$1 bilhão, valor 97% maior em comparação ao mesmo período de junho. Nesta primeira fase, foram liberadas negociações de dívidas com instituições financeiras registradas até 31 de dezembro de 2022. A Secretaria Nacional do Consumidor deu prazo de 48 horas para que o Google e o Facebook retirem do ar anúncios falsos sobre o programa de renegociação de dívidas do governo federal, o Desenrola Brasil. Em caso de descumprimento, as empresas podem ser multadas em R$150 mil por dia. Na semana passada, o Ministério Público abriu um inquérito para investigar sites falsos criados para aplicar golpes usando o nome do programa. Por conta disso, os sites devem adotar medidas para impedir que conteúdos fraudulentos voltem a ser veiculados. Em alguns casos, o anúncio redirecionava para sites que fingem consultar se a pessoa tem direito ao programa. Outras publicidades encaminhavam o usuário para atendimentos personalizados falsos no WhatsApp. Segundo o governo, interessados em renegociar dívidas pelo Desenrola não devem buscar intermediários. O atendimento deve ser diretamente no banco onde a dívida existe. Atualmente, o programa está atendendo pessoas com renda de até R$20 mil. Os gastos de brasileiros no exterior têm a maior soma dos últimos 4 anos. Segundo o Banco Central, a entrada de recursos estrangeiros em viagens também disparou. Os turistas brasileiros desembolsaram 33 bilhões e 600 milhões de reais no exterior no primeiro semestre deste ano. De acordo com as estatísticas do setor externo publicadas pelo Banco Central, esse foi o maior valor gasto desde 2019. O total de gastos ficou 18,4% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando os brasileiros usaram cerca de 42 bilhões de reais fora do país. Já o ingresso de recursos estrangeiros em viagens ao Brasil totalizou 15 bilhões e 300 milhões de reais nos 6 primeiros meses deste ano, resultado 35,6% maior do que o volume de 11 bilhões e 300 milhões de reais apurado em 2022. Ao longo dos últimos 3 anos, o mercado de viagens foi duramente afetado pela pandemia do novo coronavírus. Já no ano passado, os gastos dos brasileiros com viagens internacionais totalizaram quase 58 bilhões de reais. A oscilação do dólar também ajuda a explicar os resultados. A cotação da moeda fechou o ano passado com a primeira queda anual desde 2016, a R$ 5,28. Atualmente, o dólar é cotado na casa dos R$ 4,75, o menor valor desde abril de 2022. Nos destaques internacionais, protestos tomam conta de Israel após a aprovação da polêmica reforma judicial. Atos acontecem em várias cidades do país, incluindo Tel Aviv e Jerusalém. Os manifestantes têm sido alvo de forte repressão policial. O sul do país vivencia uma forte onda de calor que fez os termômetros alcançarem 47,6 graus Celsius em Catânia, o que intensificou as chamas em florestas. Os corpos carbonizados de 2 idosos foram encontrados dentro de uma casa destruída pelo fogo e uma mulher de 88 anos morreu perto de Palermo. Durante a noite, bombeiros lutavam contra diversos focos de incêndio. Um deles forçou o fechamento do aeroporto de Palermo durante várias horas.
O transporte ferroviário também registrou problemas por causa das chamas. O presidente da região siciliana anunciou que pretende pedir para o governo decretar estado de emergência na ilha mediterrânea. Em Milão, chuvas intensas, granizo e fortes ventos provocaram inundações e derrubaram muitas árvores que danificaram a rede elétrica. O governo dos Estados Unidos abriu uma investigação sobre a política da Universidade de Harvard de dar preferência aos filhos de ex-alunos no processo de admissão, uma tradição criticada por favorecer estudantes brancos. Os advogados das associações que fizeram a denúncia divulgaram uma carta do Departamento de Educação informando que a Divisão de Direitos Civis da entidade conduz a investigação. Harvard, assim como muitas universidades dos Estados Unidos, facilita a admissão de filhos de ex-alunos. Quase 30% dos graduados da instituição em 2019 tinham parentes que frequentaram a faculdade. Além disso, 70% dos solicitantes que se beneficiam dessa vantagem são brancos. No final de junho, a Suprema Corte dos Estados Unidos pediu o fim dos programas de discriminação positiva nas admissões universitárias, uma das conquistas da luta pelos direitos civis na década de 1960, que tinha contribuído para aumentar a diversidade nas faculdades. A Universidade de Harvard declarou que está revisando todo o processo de admissão para cumprir com a decisão da Suprema Corte e favorecer a capacidade de atrair e apoiar uma comunidade intelectual diversa. E olha só, a temperatura das águas do sul da Flórida, nos Estados Unidos, superou os 37,8 graus Celsius por várias horas, estabelecendo potencialmente um novo recorde mundial. As medições foram feitas em uma única boia na Baía de Manatee, a cerca de 60 quilômetros a sudoeste de Miami, a uma profundidade de 1,5 metro. Às 18 horas, pelo horário local, foi registrada uma temperatura máxima de 38,38 graus Celsius. O meteorologista e ex-cientista do governo americano Jeff Masters explicou que há um registro oficial mundial da temperatura da superfície do mar. Mas ele acrescentou que um estudo científico de 2020 indicou que a maior temperatura registrada até o momento havia sido na Baía do Kuwait, 37,6 graus Celsius. Porém, de acordo com o cientista, como o novo registro foi feito perto da costa, a contaminação da medição por efeitos terrestres e matéria orgânica na água poderia invalidar o recorde. O calor extremo contínuo é devastador para os ecossistemas de recifes de coral e as espécies que dependem dele. Dias atrás, a Fundação para os Recifes de Coral, uma organização sem fins lucrativos, disse que um dos recifes do sul da Flórida que havia restaurado foi destruído pelo calor. Do outro lado do Atlântico, o mar Mediterrâneo também alcançou na segunda-feira sua temperatura mais alta já registrada, 28,71 graus Celsius. Paris inaugurou nesta quarta-feira um relógio com a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de 2024. Falta oficialmente menos de um ano para a cerimônia de abertura. O presidente Emmanuel Macron garantiu que a França vai estar pronta para sediar os Jogos, ainda que tenha reconhecido que o evento é um desafio de organização em matéria de alojamento, transporte e segurança. Autoridades consideram que tudo se desenvolve de maneira positiva, ainda que algumas pesquisas indiquem uma leve diminuição do apoio popular à organização do maior evento do esporte. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, se mostrou muito confiante no sucesso do evento. Nesta quarta, foram enviados convites a 203 países, entre eles não está a Rússia ou Bielorrússia, algo que estava previsto na ausência de uma definição definitiva sobre a participação dos países. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. E eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá.